nós falamos algumas aulas acerca da natureza humana de Jesus, e agora estamos falando da parte divina dessa natureza, para a gente dividir, e consequentemente ficar mais fácil para nós entendermos essa questão das duas naturezas. Então aqui, Jesus é mais do que um homem, nesse sentido aqui, um homem como nós poderíamos considerar qualquer outro, Jesus é um homem singular, porque na verdade ele é a encarnação de Deus. E é claro, irmãos, quando nós falamos aqui, ele é a encarnação de Deus, o que nós devemos entender? Porque às vezes a gente começa a falar Deus no sentido aqui amplo, nós sempre devemos entender essa ideia, por isso que na aula passada eu falei, irmãos, nós já estamos começando a falar da Trindade. Para que você conheça a Trindade, para que fique menos confuso, eu tenho que fazer esse processo que nós estamos fazendo aqui, estudando. Deus Pai, agora Deus Filho, e na sequência, após a Cristologia, nós estudaremos a pneumatologia, que nós falaremos sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então sempre nós pensamos assim, 3 pessoas, sempre, 3 pessoas, um só Deus. Essa lógica vocês vão entender no decorrer da aula, e ao final da doutrina de pneumatologia, tem um capítulo à parte que eu inseri no material, que fala sobre a Trindade. Tá? Então não se preocupe que a gente vai começar a inserir as ideias da Trindade, mas teremos 1, 2, 3 aulas se for preciso, para ampliar bem essa ideia da Trindade, e vocês vão ver que ela é complexa, claro, nós não conseguimos esgotar todas as nossas dúvidas, porque é algo extremamente complexo, que a mente humana não consegue captar com perfeição, porque é algo divino, e nós somos limitados. Porém, pelo menos o entendimento aí, básico para você explicar o que é a Trindade, pode ter certeza que vocês terão. E aqueles que já têm, reforça mais ainda, tá? Então, quando nós falamos aqui, ele é a encarnação de Deus, nós estamos falando que a segunda pessoa da Trindade, ele se encarnou e veio habitar entre nós. Então, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Então nós falamos Deus Filho para facilitar essa subdivisão. Então a segunda pessoa da Trindade veio e se encarnou, tornou-se humano para que nós pudéssemos entender e compreender todas as verdades. Porque quem nos falou todas as verdades não foi um profeta, não foi um anjo. Quem nos falou todas as verdades foi o próprio Deus, aquele que não erra, aquele que não falha. Então o próprio Deus se encarregou de consertar aquilo que o primeiro homem errou. Então, o próprio Deus se encarregou de vir ajustar aquilo que ficou desajustado. Ele poderia não ter feito isso? Certeza. Na sua soberania, não seria culpado de nada, porque quem erra merece o castigo. Simplesmente Deus daria o salário por Adão ter desobedecido, porque Deus avisou, ou seja, Deus seria sempre inculpável e sempre justo, é o que o verso diz, da Bíblia. Seja sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então, para que nós, irmãos, possamos aqui estar abalizados nos textos bíblicos, como eu coloquei aqui, é fundamental para entender a fé cristã. Se você não entender essa natureza divina de Jesus e a natureza humana dele, você vai ser uma pessoa extremamente deficiente na interpretação dos textos bíblicos, porque tudo passa pela natureza divina e pela natureza humana de Jesus, visto que ele é o centro das Escrituras. Todas as partes das Escrituras convergem para ele, apontam para ele. Então é fundamental nós entendermos a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Quem é Jesus? É uma pergunta básica. Ele é, primeiro, a encarnação de Deus. Ele é encarnação de Deus, como nós falamos aqui, do Deus Filho. Tá? Não dá para nós usarmos outro termo aqui. Ele é o Emanuel, a segunda pessoa da Trindade que veio habitar entre nós. Então, nós sempre diferenciamos as 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, não foi o Pai que encarnou-se. Não foi o Espírito Santo que encarnou-se. Quem tornou-se carne foi a segunda pessoa da Trindade que nós, aqui na Terra, conhecemos e foi dado a ele, ali no seu nascimento, o nome de Jesus, que como nós vimos nas aulas anteriores, significa Salvador. Ele é o Messias, que também vimos que significa ungido. Esse Messias, ele foi prometido lá no Velho Testamento como a esperança de toda a humanidade. Todas as promessas feitas lá começando, em Gênesis ali 3,15, apontam para ele. Após Gênesis 3,15, como nós já estudamos, tudo vai apontar para Jesus, porque ele é o cumprimento daquela promessa de Gênesis 3,15, que fala da semente da mulher. Ele é o mediador
entre Deus e os homens. Na aula de soteriologia, nós vamos entender por que somente ele tinha a condição de ser o mediador entre Deus e os homens. Aqui eu só coloquei, né, alguns dos atributos incomunicáveis aí de Jesus, porque não dá para colocar todos aqui. Então, nós temos aí a natureza de Deus. Aqui, quando nós falamos da natureza de Deus, nós estamos falando da natureza da Trindade. Então, Deus Pai é perfeito, o Filho é perfeito e o Espírito Santo é perfeito. Deus Pai é onisciente, Deus Filho é onisciente, Deus Espírito Santo também é onisciente. Por isso que essas três pessoas que têm a mesma essência, nós damos o nome de Deus. Por isso que é somente um Deus e não três deuses. Onipotente e onipresente. Então, os três compartilham dessa mesma natureza ou desses mesmos atributos. Então, Deus é a fonte de toda a vida, perfeito em seu amor, justiça e santidade. Jesus compartilha de todos esses atributos. Então, Jesus é Deus, Jesus é o Logos, né? No sentido da palavra encarnada, e Jesus é a imagem de Deus. Então, quando nós fazemos essa afirmação, não é uma simples afirmação teológica. É algo real, é algo existente nas páginas da Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento, vai apontar para a divindade de Jesus. Jesus, ele é o Logos, ou seja, Jesus é a palavra. Os judeus, eles entendiam que a palavra de Deus era viva. Quando a Bíblia diz que lá em Gênesis, Deus diz, haja luz e houve luz. Então, qual que era a concepção que os judeus tinham do termo palavra? Eles tinham aquela ideia de que a palavra de Deus é criadora, que a palavra de Deus, ela é viva. E a palavra de Deus, ela se confundia com o próprio Deus. Então o judeu, ele não desvinculava a palavra de Deus. As duas coisas estavam unidas. Então, um dos motivos de João ter usado o termo logos tem a ver com essa questão. E tem um outro motivo que Jesus usa o termo logos, que consequentemente está relacionado à língua grega. E está associado também à filosofia. Então vamos lá. Jesus, ele veio numa época, irmãos, que houve ali 600 anos antes de Cristo, mais ou menos ali o período interbíblico, né, que foram 500 anos, mas a gente coloca em torno de 600 anos, que foram os pré-socráticos. Quem eram ou quem foram esses pré-socráticos? A palavra pré significa antes, e socrático vem de Sócrates. Então eles vieram antes de Sócrates, pelo menos aí uns 200 anos antes de Sócrates. E qual era a discussão que havia entre esses filósofos, chamados aí pré-socráticos? Eles começaram a discutir sobre o que era o arquê, ou seja, o princípio de tudo. Então, imagina mais ou menos a discussão científica em torno do Big Bang, né, de onde que veio todas as coisas. A ciência vai falar que veio de um átomo primordial que explodiu, uma energia compactada, explodiu há 14 bilhões de anos atrás e criou a Terra. Então, imagina essa discussão, só que num âmbito racional, filosófico. Então, cada um dos pré-socráticos, eles diziam que o arqué, ou seja, o princípio de todas as coisas, era determinada coisa. Por exemplo, você tinha Anaximes, Anaxímandro, você tinha Tales, você tinha outros filósofos, eles iam dizer, olha, o princípio de tudo é a água. Tales falava que era a água. Por quê? Porque ele falava, o pensamento deles, a observação deles era, a água está em todos os lugares. Então, onde você observar, você vai encontrar água, até no corpo morto. O corpo morto tem água. O corpo vivo tem água. Na pedra, né, dependendo, claro, da ideia ali dele, da explicação dele, ele fala, olha, na pedra tem água. O vento, ele é úmido. Então, ele falava, o princípio de todas as coisas é a água. Aí chegava outro filósofo e falava, não, o princípio de todas as coisas é o fogo. E aí ele começava a falar, olha, o fogo aquece, sem o fogo nada subsiste. Aí vinha outro e falava, não, o princípio de tudo não é isso. O princípio de tudo são os 4 elementos, fogo, ar, água e terra. E daí, irmãos, começou a se criar essa filosofia, esse pensamento. Com o passar do tempo, veio Sócrates, que mudou um pouco essa discussão sobre o que era a substância básica que criou todas as coisas, mudou para algumas questões éticas, mas essa discussão dos pré-socráticos, ela não foi esquecida.
Chegou um momento que os gregos voltaram a discutir essa questão, os filósofos. Gente, de onde veio tudo? Quem é que criou tudo? Aristóteles, ele vai usar um motor móvel e movível. Eu só estou dando uma geral aqui para vocês, no âmbito da filosofia, para vocês entenderem o porquê desse termo logos. Então, Aristóteles falava da impossibilidade da regressão infinita, ou seja, não tem como você ficar regredindo quem criou, tem que ter alguém que cria, e ele não pode ser criado por ninguém. Então, era uma lógica racional. Muito bem. Veio João, numa cultura filosófica grega, utilizando a língua que os filósofos utilizavam, que era o grego, e João, através dessa palavra logos, ele dá a resposta para os judeus e todos os outros que eram os helênicos, né? Pessoas que tinham o pensamento grego daquele período. Então, o pensamento grego era o que dominava no período quando João escreve o seu evangelho. Então, quando ele usa essa expressão logos, ele está querendo dizer para os judeus, olha, Jesus, ele é aquele pela qual Deus criou todas as coisas. Então, João lá, no verso que começa o seu evangelho, João 1 diz, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João está respondendo para os judeus, dizendo para eles o seguinte, vocês não creem que a palavra de Deus foi o agente da criação? Vocês não creem que Deus e a sua palavra são a mesma pessoa? E aí ele atribui esse termo logos, a palavra, a Jesus. Fala, então a resposta de vocês, para quem foi o agente da criação juntamente com Deus, a resposta está aí. Foi o próprio Jesus. E ao mesmo tempo, ele responde para os gregos sobre quem teria criado todas as coisas. Então ele já vem respondendo para os gregos também e dizendo, olha, filósofos gregos, pensadores gregos, helênicos, aqueles que pensam como os gregos, a resposta que vocês tanto buscam está aqui. O logos, a palavra, Jesus, ele é o princípio de todas as coisas. Tudo foi criado por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, João está dando a resposta para os pré-socráticos, está dando a resposta para Sócrates, Platão e Aristóteles, está dando a resposta para as seitas que vieram desse pensamento grego, que eram os gnósticos. Depois nós vamos ver essas seitas com mais detalhes, tá? Mas vocês podem perceber que numa palavrinha, logos, olha quanta informação está por trás de uma simples palavra grega, logos, que na nossa Bíblia, né, está traduzida como verbo, ou pode ser que você tenha aí alguma tradução que esteja como palavra, possivelmente NVI ou a nova tradução na linguagem de hoje, ao invés de traduzir como verbo, traduz como palavra. Então, quando a Bíblia se refere a Jesus como logos, o que a Bíblia está querendo dizer é que ele é o criador de todas as coisas. E sem ele, como diz João, nada do que foi feito se fez. Por isso que nós separamos lá atrás, em uma das aulas, aquela ideia de Jesus ser filho de Deus. Esse termo, esse título, filho de Deus, está relacionado ao que? O termo filho, à geração de Jesus enquanto homem, à encarnação dele. Porque na sua divindade, ele é o Logos, o Criador de todas as coisas. Tudo bem aí? Está complicado o negócio? Dá para entender. Está dando para entender, né? Então vamos lá. Jesus, ele é a imagem de Deus. Em que sentido que ele é a imagem de Deus? Ele é a expressão perfeita do amor de Deus, e em sua pessoa podemos ver a bondade e a misericórdia de Deus. É por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ele está respondendo ali para Felipe, dizendo, né, na pergunta que Felipe faz para ele, lá em João 14, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala, ó, estou há tanto tempo convosco, e Felipe, vocês vêm me fazer essa pergunta, vocês não conseguem entender que aquilo que Deus faz, eu também faço, porque eu e o Pai estamos numa unidade, estamos em essência, somos a mesma pessoa. Então, quando vocês olham para mim, vocês estão olhando para o Pai, porque eu faço tudo aquilo que o Pai me manda. Eu sou cativo da obediência ao Pai. Então, quando nós utilizamos essa expressão Pai e Filho, ela está relacionada com a humanidade de Jesus. Quando nós usamos a expressão Jesus enquanto Criador, usamos a expressão natureza divina de Jesus, aí nós já estamos falando daquele que é eterno. Então, o homem, Jesus, na encarnação, teve início. Jesus, enquanto Deus, é eterno. Dá para fazer essa separação, irmãos? Nós já comentamos nas aulas aí. Fica mais fácil agora fazer essa separação ou ainda está complicado? Tá fácil.
Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil, Juan? Pastor Paulo aí é uma bênção, né? A gente só reforça mais algumas coisas aí. Pastor Paulo é um estudioso, Pedro tá iniciando, né, na vida, podemos dizer, acadêmica, né? Somos, né, Pastor Paulo, bem mais experientes, aí já tivemos bem mais tempo de estudar do que o Pedro. O Pedro, comparado a nós, está começando a estudar agora. Mas nós já percebemos a facilidade que nós temos de diferenciar a humanidade de Jesus da sua divindade. Vai falar isso, que nós estamos falando aqui, e pede para alguém da igreja, que não é um estudioso da palavra, um teólogo, explicar essas diferenças para vocês. Os irmãos não sabem. Por quê? E isso nós aprendemos onde? No seminário. A depender do professor aí, no caso Assembleia de Deus, nas escolas dominicais, outras igrejas têm outras formas de ensinar. E assim, é um ou outro aí, como o pastor Paulo, tem esse entendimento que passa para outros. Mas a maioria dos professores, aí eu vou falar aqui da Assembleia de Deus, porque é o quadrado que eu conheço, né, que é onde eu congrego e onde eu convivo, na maioria das vezes, um professor das nossas escolas dominicais, se você for fazer algumas perguntas bíblicas envolvendo a natureza humana de Jesus e a natureza divina, eles não vão conseguir explicar, porque você tem que ir passo a passo. E se você não explicar passo a passo, realmente há uma complicação para que você consiga entender isso, porque realmente não é fácil. Nossos irmãos, os professores da escola dominical, são muito dedicados ao estudo da palavra, só que somente aqueles, né, que passaram aí por um curso teológico, que estuda essa matéria de cristologia, tem uma condição de explicar de forma mais fundamentada, de forma mais certeira, essa explicação que nós estamos dando aqui. Então, essa natureza divina de Jesus, ela é algo que nós precisamos entender. E aí eu coloco aqui, olha, essa questão de essência divina. Isso aqui é muito importante para nós entendermos depois a Trindade. Bem, eu vou dar uma passadinha aqui para vocês, essa questão de essência, e ela está muito relacionada à filosofia, é um termo muito discutido na área de filosofia, muito utilizado na área da filosofia, que é a essência das coisas. Então, como eu disse anteriormente, Jesus é eterno, ele sempre existiu com Deus e sempre será. Jesus é autoexistente, ele não precisa de nada fora de si mesmo para existir. Somente ele, e é claro, nós estamos falando aqui da ideia da pessoa de Jesus dentro da Trindade, é o suficiente para existir em si mesmo. Nós estamos falando aqui da essência divina dele. Jesus é autoexistente, Jesus é autossuficiente. Ele não precisa de nada ou ninguém para ser o que ele é. Esse termo essência, quando nós formos falar sobre a Trindade, nós vamos utilizar ele de forma mais profunda. E aqui eu só vou dar uma passadinha com vocês. Eu vou utilizar primeiramente alguns exemplos para vocês entenderem o que é a essência. Então, quando você for falar acerca de Deus, fica muito mais fácil, acerca da Trindade, fica muito mais fácil quando você entende a essência de alguma coisa. Vamos pensar assim. Por que vou pegar o nosso caso aqui, né? Estamos estudando. Por que eu, pastor Paulo e o Pedro nos consideramos humanos? Porque nós três temos a essência humana. Então, nós três temos as mesmas características em termos de essência. Ou seja, tudo é comum entre nós quando nós falamos de humano. Quando você caracteriza, quando você define o que é humano, você precisa dar umas características para aquilo que é humano. Para separar ele, por exemplo, dos animais. Então vamos lá. O ser humano tem sentimento? Tem. Um animal tem sentimentos? Tem. Diferente do ser humano, mas o animal, ele sente. O animal sente medo, o animal sente coragem, o animal sente dor. Então, o animal sente da mesma forma que o ser humano sente também. O ser humano tem instinto? Tem. O animal também tem instinto. Então, vocês vão percebendo que tem algo que é comum ao ser humano e que é comum ao animal. Só que aí nós vamos distinguindo agora o ser humano do animal, para nós chegarmos na essência humana. Agora, eu pergunto, o animal tem instinto? Tem. O ser humano tem instinto? Tem. O ser humano pensa? Pensa. E o animal? Ele pensa no sentido do ser humano? Não. O animal, ele não tem esse raciocínio lógico que o ser humano, ele tem. Haja visto, né? E nós, assim, ficamos deslumbrados quando você vê um animal fazendo algo próximo que qualquer criança nossa faria. Você vê um animal pegando, por exemplo, uma pedra, e como eu já vi em algumas, nesses canais, né? Animal Planet, Discovery Channel,
um macaco que pegava nozes, coco, colocava lá, batia para quebrar o coco. Aí, o narrador, ele falava, irmãos, essa habilidade do macaco como se fosse algo fenomenal. Mas e por que nós achamos isso fenomenal? Porque os animais, em termos de inteligência, em termos de raciocínio lógico, eles estão tão distante dos seres humanos, e o fato de um macaco pegar uma pedra e conseguir quebrar ali uma casca dura, nós ficamos assim, deslumbrados. Falar, olha o que aquele animal está fazendo. Mas isso é uma coisa, para o ser humano, tão básica, que uma criança já consegue ter algumas percepções dessas. Então, o animal, ele não constrói monumentos como um ser humano constrói. Ainda que construa, mas é muito limitado. Veja que nós ficamos assim achando lindo, né? Quando você vê o João de Barro construindo a casa dele. Mas jamais um João de Barro vai ter uma condição de construir algo que fuja do seu instinto. Então, o animal, ele está muito restrito ao seu instinto. Ele não consegue ampliar o seu instinto. Ao contrário do ser humano. Veja, irmãos, o avanço que teve a ciência nesses últimos anos. O animal, enquanto está quebrando lá o coquinho, e nós estamos ali deslumbrados, porque estamos vendo ele ali com a pedra quebrar um coquinho, o pastor Paulo está na casa dele, o Juan está na casa dele, eu estou aqui na minha casa, e nós estamos conversando aqui e nos vendo aqui pelas telas. Isso é o quê? Isso é inteligência humana. Então, o ser humano, nós podemos chamar de ser humano aquele que pensa, aquele que sente e aquele que age. O animal pode sentir, o animal pode agir, mas o animal não pensa. Então, a essência do ser humano é esse conjunto de coisas que faz com que ele seja um ser humano. Isso é chamado essência. E aí nós aplicamos a essência, essa ideia, em todas as outras coisas. Vamos pegar o exemplo de anjos agora. Por que nós somos seres humanos, não somos animais, mas nós também não somos anjos? Agora eu quero ouvir vocês. Depois que eu expliquei o que nos diferencia dos animais, Pedro, eu nem vi que você estava com a mão levantada. Eu voltei aqui, agora que eu vi. Antes de responder aí, pode fazer a pergunta. Faz um tempo que eu já estava assistindo sobre um debate de um cara que ele é unicista, e se não me engano ele era testemunho de Jeová. Aí, sempre que aparecia um verso, por exemplo, de Colossenses, do capítulo 1, verso 16, que fala que, pois nele foram criadas, aí ele usava essa palavrinha por meio dele, como se Jesus não tivesse, por si só, ter criado a terra, como se estivesse dependendo de algo. Vocês conseguiram entender? Entendi. Na verdade, para os testemunhas de Jeová, eles entendem Jesus como o agente da criação. Então, seria, eu vou usar um exemplo bem grosseiro aqui, mas que traduz o pensamento deles. É como se fosse, Deus fosse o dono, né, e Jesus fosse pedreiro. Seria mais ou menos assim. Então Deus estaria acima de Jesus e utilizou Jesus apenas como o agente da criação, por meio de Jesus. É como se Deus falasse, Jesus, faz isso. Jesus lá obedecesse a Deus e fizesse. E o Espírito Santo seria essa força criadora de Deus que é a sua palavra. Então essa é a ideia básica e geral aí apregoada pelos testemunhas de Jeová. Mas quando nós falamos que o texto bíblico vai falar que é por meio dele que todas as coisas foram criadas, o que o texto está querendo dizer é que Jesus ele é coautor com Deus na criação. Da mesma forma que o Espírito Santo também, só que a Bíblia não se preocupou em dar esses atributos ou essas qualidades ao Espírito Santo, porque a função do Espírito Santo é testificar de Jesus, levar o ser humano para Jesus. O próprio texto vai dizer lá em João 14, 15 e 16, que o Espírito Santo não veio para se autoglorificar. Ele veio para glorificar a Jesus. Ele veio para levar o homem, conduzir o homem a Jesus. Da mesma forma que quando Jesus veio na terra, Jesus não veio falar dele mesmo. Ele veio falar de quem? Ele veio falar do Pai. Então cada um teve ou tem ali a sua função no plano da criação e no plano da salvação. Mas isso não quer dizer que haja uma relação de subordinação entre a Trindade, irmãos. Jamais. Não há essa ideia. Tá? Então, tudo bem, Pedro, aí nessa questão, né? Interessante a sua colocação. E eles vão colocar Jesus como o agente da criação. Por isso que nós temos que separar a divindade da humanidade de Jesus. O maior problema na interpretação dos testemunhas de Jeová é que eles não conseguem separar as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Aí tem essas interpretações errôneas. Mas vamos lá, vamos pegar a ideia de essência aqui. O que nos diferencia dos anjos?
para que nós possamos dizer, ali está um anjo, que não é humano, e aqui está um humano que não é anjo. O que nos diferencia dos anjos? Para a gente poder classificar e separar homem e anjo. Pode pensar aí, irmãos. Qualquer coisa que vocês disserem, vocês já vão estar respondendo aí a questão da essência. A aparência? Vamos pegar a aparência. Como que você traduziria essa aparência, Pedro? Depende, vai da hierarquia, né, dos anjos, como por exemplo, da visão de Ezequiel, e assim vai. Certo. É um exemplo. Os seres humanos, não existe uma hierarquia entre seres humanos. Já entre os anjos, existe uma hierarquia. Querubins, serafins, arcanjos e anjos. Então, até na própria descrição desses anjos, você vai ver que uns diferem dos outros. Né? E assim, uma diferença muito grande, pelo que nós percebemos nos textos bíblicos. Porém, no ser humano você não vê essas diferenças. Então aí está uma das diferenças entre ser humano e anjo. Pastor Paulo, consegue nos trazer aí uma outra diferença? Se nós for lermos a Bíblia vai dizer que entre os profetas, João era maior do que qualquer outro profeta. Mas no céu, os anjos eram maiores do que João Batista. Nós entendemos que, nós sabemos que nós tivemos uma matéria, terra, mas e nós vamos entender que os anjos não foram criados da mesma matéria nossa. Isso, certinho. Pode continuar, pastor Paulo, se o senhor quiser, pode continuar. Tá? Eu só estou afirmando que o senhor está no caminho certinho. Aí nós vamos entender que a Bíblia não relata quando Deus criou o anjo, mas nós entendemos que nós tivemos um período de criação, começa com Adão. Se nós for ver nosso corpo, nós vamos entender certos aspectos que os anjos, eles vieram na Terra, eles têm poder, nós não temos poder, nós temos limites, os anjos quando vieram aqui, óbvio que tem hierarquia, nós vamos entender sobre a hierarquia dos anjos, só que nós temos um certo limite, nós vamos entender que nós somos criados e nós morremos, os anjos, pela lógica da Bíblia, eles não morrem. Isso, certinho. Vocês estão vendo quantas diferenças, a gente poderia colocar outras mais aqui, mas já é o suficiente para a gente entender o que é essência. Então vamos lá. Os anjos, eles têm características que nós não temos. E é por isso que eles são chamados anjos. Porque nós fomos criados de uma matéria, chamada pó. Os anjos, porém, não foram criados de uma matéria terrena. Eles têm corpos? Sim, mas são corpos diferentes do nosso. Então, isso é que vai caracterizando, essa somatória de coisas vai caracterizando a essência de algo. Então nós somos humanos, tem os animais, tem os anjos. Ora, o anjo, para ser chamado de anjo, ele precisa ter alguma dessas características que o Juan falou e que o pastor Paulo falou e que eu estou falando aqui, né? A Bíblia vai dizer que anjo, ele é espírito. E quando a Bíblia utiliza essa expressão que anjo é espírito, ela está querendo dizer que o anjo, ele não é feito de uma matéria terrena. Ele foi criado de forma diferente. Então, nós falamos que a essência do ser humano é a sua humanidade. Que a essência do anjo é a sua essência angelical. Agora, nós podemos chegar na essência divina. Então, vamos lá. Deus, pastor Paulo diz que os anjos foram criados e não morrem. Certinho? Nós fomos criados e por conta do pecado foi decretado a morte sobre nós. Nós somos mortais. Os anjos são imortais. Agora vem algumas perguntas que nós vamos fazer para chegarmos à essência divina. Fica fácil agora, porque eu vou falar alguns atributos e vocês vão falar para mim somente quem tem esses atributos. E é por isso que nós chamaremos quem tem esses atributos de Deus. Então vamos lá. Os anjos são imortais, tudo bem. Mas os anjos são eternos? Não. Não. Eu só quero ver se não, para a gente fazer a reflexão aqui, tá? Os anjos são imortais, mas não são eternos. Quais? Não vou falar quais. Qual o único ser que é eterno? Deus. Deus. Pensa assim, Deus. Né? O único ser que é eterno é Deus. Ótimo. Os anjos, ou os seres humanos, eles foram criados. Por isso que eles não são eternos. Os anjos têm uma condição de mobilidade muito maior do que a nossa. Nós estamos limitados aqui à Terra. Se nós quisermos ir para o ar, nós temos que arrumar algum aparelho, né? Para nós sairmos da Terra. O anjo precisa disso? Não. Não, o anjo não precisa. Para nós nos deslocarmos daqui para a China,
Nós precisamos de um meio de locomoção. Os anjos não precisam. Agora vem a pergunta. Os anjos, então, eles se locomovem com uma rapidez maior e não precisam de um meio de locomoção como nós, de carro, de avião, de trem, outras coisas mais, de avião. Só que eu pergunto para vocês, o anjo pode estar aqui no Brasil e pode estar lá na China ao mesmo tempo? Não. 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 Qual é o único ser que está aqui no Brasil e lá na China ao mesmo tempo? Deus. Certo? Deus. Então, por esses exemplos, fica fácil agora de nós determinarmos a essência divina. Então, quando nós falamos que um ser é Deus, é porque ele precisa ter algumas características que vão defini-lo ou que vão caracterizá-lo como Deus. Certo? Acho que a irmã Rose vai entrar aí na aula. Vai caracterizá-lo como Deus. Então, vamos lá. Paz, irmã Rose, seja bem-vinda aí, tá? Nós estamos numa discussão filosófica aqui e a senhora pode ser que fique meio viajando aí, que a gente fez toda uma introdução para chegar até aqui, tá? Mas assiste a aula depois, que a senhora vai entender esse ponto que nós chegamos aqui. Então vamos lá. Vocês vão agora falar Pai, Filho e Espírito Santo, tudo bem? Nós falamos aquele momento Deus, para não confundir a cabeça de vocês, mas agora eu vou perguntar e vocês vão me responder como Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Nós falamos que o único que pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares é Deus. Deus Pai tem o atributo de onipresença? Sim. 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 Deus Filho e Deus Espírito Santo também têm esses atributos? Sim. 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 Então nós pegamos agora esse atributo de onipresença e colocamos todos os outros atributos. Eu não preciso dar mais exemplos. Então quando nós falamos assim, o anjo pode se locomover mais rápido que o ser humano, a essência dele é angelical e todo ser que tiver essas características nós chamaremos de anjo, porque a essência dele é angelical. Nós só transferimos essa ideia agora para a Trindade. Qualquer pessoa, qualquer ser que tivesse essa característica de onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade, eternidade, nós diríamos que a essência dele é divina. Eu vou usar um absurdo aqui. Vamos dizer que Deus chegasse para nós agora. Eu vou falar um absurdo, tá? Mas vou exagerar mesmo, para a gente entender de uma vez por toda essa ideia de essência e de divindade. Imagina que que Deus chegasse para nós agora e falasse assim, olha, por isso que é absurdo que eu vou falar, né? Eu esqueci de revelar para vocês, não coloquei lá na minha palavra, mas o arcanjo Miguel, né? Não vou nem falar o arcanjo Miguel, porque aí já denota ele como anjo, mas Miguel também tem todas as características, todos os atributos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. Miguel é onipotente, Miguel é onisciente e Miguel é onipresente. Nós aqui elevaríamos a condição de Miguel de anjo para a quarta pessoa da Trindade. Porque agora foi revelado a nós, então estou colocando aí isso como absurdo, né? Imagina se alguém vai lá, vai e edite esse vídeo nosso aqui, que eu estou transmitindo, vai falar que eu estou ensinando que Miguel é a quarta pessoa da Trindade. Por isso que eu estou colocando isso aqui como uma hipótese absurda, mas que faz aqui sentido no tema que nós estamos discutindo de forma geral. Então, nós passaríamos a pensar em Miguel como Deus. Então, nós falaríamos, né? Não, Miguel tem todos os atributos de divindade. Então, não seriam mais 3 pessoas, seriam 4 pessoas que nós chamaríamos Deus. Então, qualquer pessoa que tenha os atributos de onipresença, onipotência, onisciência, imutabilidade, eternidade. Tem mais algum atributo incomunicável aí? Eu estou esquecendo? Tem mais, né? Mas está vindo na memória que é esse aí. Se alguém lembrar de outro atributo incomunicável, soberano. Né? É um outro atributo da divindade. Então nós falaríamos, esse é Deus. Nós não falaríamos esse é mais um Deus. Não, nós falaríamos, esse é Deus. Por isso que nós falamos em 3 pessoas com uma essência divina. E essa essência divina, essas 3 pessoas têm em comum. Os 3 são onipotentes, os 3 são oniscientes, os 3 são onipresentes, os 3 são imutáveis, os 3 são eternos, os 3 são soberanos e mais nenhuma outra criatura. Ora, essas 3 pessoas, já estou falando criatura, né? Possui esses atributos. Por isso que fora deles,
a toda uma classificação de anjos, né, até entre os próprios anjos, seres humanos, animais, coisas animadas, coisas inanimadas, porque fora dessas três pessoas, todas são criaturas. Né? Outro atributo, criador, né? É outro atributo que só pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso que não é a ideia de três deuses, mas sim um Deus que tem os mesmos atributos, e essas três pessoas com esses mesmos atributos é chamado de Deus, porque eles têm a essência divina. Eles não têm a essência angelical, eles não têm a essência humana, eles não têm a essência animal, eles têm a essência divina. Então agora, quando eu pergunto para vocês, claro que a irmã Rose vai ficar difícil entender toda a lógica aí, mas pelo menos para o pastor Paulo e o Pedro, se eu perguntar para vocês aqui agora, quais são as três pessoas que nós conhecemos que têm a essência divina? O que vocês me responderiam? Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor Paulo? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a essência divina. Então vamos lá. Cite para mim 2 nomes que têm a essência angelical. Gabriel e Miguel. Gabriel e Miguel. Cite para mim, isso aqui fica fácil, né? 4 pessoas que têm a essência humana. Isaías, Jeremias, Oséia, Miqueias. Eita, aí vai, né? Odilon, pastor Paulo, Pedro, né? Irmã Rose, tem a essência humana. E aí entra essa essência, há uma subdivisão dessas essências. De modo geral, todos nós temos a essência humana. Mas há uma subdivisão da essência masculina e da essência feminina. A mulher não tem a mesma essência que o homem. A essência humana, tudo bem. Mas há algo na mulher que caracteriza ela como mulher, e há algo no homem que caracteriza o homem enquanto homem. Então nós temos a essência masculina e a essência feminina. E aí nós vamos classificar todos os seres, e agora é seres mesmos, né? Ser divino, ser angelical, ser humano, ser animal, ser masculino, ser feminino, ser macho, ser fêmea, pela essência. Aí vai ficando mais fácil nós entendermos por que não 3 deuses, e sim 3 pessoas com a essência divina. Porque Deus só tem um. Deuses, nós temos vários, mas Deus, nós só temos um. Porque somente Deus, esse termo Deus, tem esses atributos incomunicáveis. Irmãos, deu para dar uma clareada aí um pouquinho nessa questão da essência? Principalmente o Pedro e o pastor Paulo. Deu para entender aí? Tá ótimo, então. Vamos aqui, olha, né, Jesus é eterno, Jesus... voltei para o slide aqui, né? Vocês estão vendo a slide, então, né? Sim. Irmã Rosa, a senhora está vendo, irmã Jesus Rosa? é a essência divina, né? Isso. Irmã Rosa, a senhora está vendo? Agora, quando eu entrei, não estava não, estava a tela escura. Mas agora eu estou vendo, Jesus é a essência divina. Jesus Aí é eu- a essência divina. Isso. Isso. Aí Jesus Então, é eterno. né? Isso, exatamente, é isso aí. Então, Jesus e a essência divina, é o que eu acabei de explicar. Jesus, enquanto homem, ele não perdeu essa essência divina quando ele encarnou. Porém, ele não usou os seus atributos em benefício próprio, porque ele teria que vencer as tentações, teria que vencer o diabo, teria que vencer todas as provações que viessem sobre ele, não como Deus, e sim como homem. Tá? E aí eu acredito que fica mais fácil, então, a gente agora separar a essência humana de Jesus e a sua essência divina, que se fundiram em uma pessoa só. Isso é um mistério, nós não conseguimos explicar isso a contento, mas é o que a Bíblia fala e ensina para nós. Tá? Essa autossuficiência aqui está relacionado aos atributos incomunicáveis. Eternidade, autoexistência, que está relacionada à eternidade, e a autossuficiência. Ou seja, Jesus, ou se colocarmos as 3 pessoas da Trindade, eles não dependem de nada. E todas as coisas dependem de Jesus ou das 3 pessoas da Trindade. Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, né? Aqui, talvez vai dar muito, porque eu fiz tão correndo aqui que não deu para diminuir essa imagem. Mas vamos lá, irmãos. Aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é a Trindade ainda, Ô, pastor. mas sim. Pode falar. Tá naquele slide ainda. Não O mudou Jesus para é a vocês? essência divina, tá naquele slide. Não. Mudou agora? Agora é Jesus como a segunda pessoa da Trindade. Não mudou? Agora foi.
Oi? Eu acho que é o delay, né? É o tempinho que tem aí de eu mudar aqui e chegar até vocês aí. Tá? Então vamos lá. Aqui é o Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que são três pessoas distintas, mas uma só divindade. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. O inverso também é verdadeiro. O Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai, e o Pai não é o Espírito Santo, o Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai, a mesma pessoa, e o Filho não é também o Espírito Santo. Mas tem pessoas que ensinam isso? Tem. Nós vamos ver aí a questão quando for falar da doutrina da Trindade, vocês vão ver que ensinam que o Pai é o mesmo que o Filho e o Filho é o mesmo que o Espírito Santo, tá? Só para vocês terem ideia que há pessoas que ensinam assim até hoje em dia, por exemplo, o Voz da Verdade, né? O ministério, os pastores Moisés e a liderança do Voz da Verdade, a igreja Voz da Verdade, eles ensinam essa ideia, que há três manifestações, que o Pai se manifestou no Velho Testamento como Deus Pai, no Novo Testamento como Deus Filho, mas é uma pessoa só, e no período da igreja ele se manifesta como Espírito Santo. Irmãos, aí vira uma confusão na cabeça das pessoas, né? Por isso que a gente precisa fazer essa distinção. Mas lembre-se, eu não estou falando ainda profundamente da Trindade. Só estou dando uma ideia para vocês, porque agora eu preciso diferenciar a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, e preciso que vocês entendam que o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, foi a que se encarnou, tá? Então vamos lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus existe como três pessoas distintas e coiguais. Se uma pessoa é Deus, então as três pessoas são Deus. Percebe que nós nunca usamos a expressão as três pessoas são deuses, porque há um só Deus. Jesus é igual ao Pai. Mas é claro que esse Jesus é igual ao Pai aqui, nós estamos falando em termos de natureza, em termos de essência. Jesus tem a mesma natureza divina do Pai, ambos são Deus e formam a Trindade com o Espírito Santo. Vou mudar para o próximo slide aqui. E talvez demore um pouquinho para chegar para vocês aí. Quando chegar aí, vocês me avisem, tá? Conselho de Calcedônia, vocês estão vendo aí? Tá, chegou aí. Chegou, né? Ainda não. Eita, rapaz, depende do celular aí. Eu tô vendo aqui. Pastor Paulo, tá visualizando? No impacto da Calcedônia, tô vendo. Tá vendo, né? Eu acho que é Pedro. Deve ser mais forte, pastor. Mas vai chegar aí, Pedro. Então vamos lá. Irmãos, desculpe, aqui tá errado, tá? Não é conselho, tá? É concílio de Calcedônia, tá? Na hora que a gente digita aqui, às vezes aparece a própria palavra, ela já vai, né? A gente não se dá conta. Na verdade, é concílio de Calcedônia, tá? Mas às vezes essa palavra também, conselho, pode ser usada porque ela dá a ideia de reunião, tá? De pessoas reunidas. Ó, vamos reunir o conselho para tratar de tal assunto. Então, o conselho não deixa de estar tão errado aqui. Então vamos lá, contexto histórico, né? O Concílio de Calcedônia foi convocado para decidir a natureza de Cristo e como ele se relacionava com Deus. Então essa discussão, irmãos, que nós estamos fazendo aqui, esse Concílio de Calcedônia, no século V, se discutia muito, porque nesse período ainda se tinha muita dificuldade de se entender essas duas naturezas de Cristo. Mais para frente, acredito que hoje nós não vamos conseguir chegar lá, mas vocês vão ver quantas heresias e quantas maneiras de interpretar surgiram acerca dessa questão da natureza divina e humana de Jesus, tá? Várias maneiras de interpretar que foram consideradas todas heréticas, porque nenhuma delas chegou nesse ponto que nós chegamos aqui. Com exceção da que saiu desse concílio, que foi a questão de Jesus, 100% Deus, 100% homem. Tá? Então, esse concílio, ele definiu que Jesus possuía duas naturezas, uma divina e outra humana. Essas naturezas estavam unidas em uma única pessoa, sem confundir ou separar. A divina e a humana estavam unidas na pessoa de Jesus. Agora, irmãos, é impossível nós entendermos essa questão assim 100%. Sempre vai aparecer um pontinho de interrogação, gente, mas como que foi isso? Então não dá, porque Jesus, ele é único na história, na eternidade. Não há como você comparar essa questão que aconteceu com Jesus com qualquer outra coisa, porque ele é único. E nós simplesmente aceitamos porque a Bíblia fala e não queira ir além disso, porque é o que a Bíblia fala para nós, e a nossa razão, o nosso conhecimento, a nossa natureza limitada não nos permite ir além dessa questão. E então eles tomaram essa decisão, é claro, né, com base bíblica, com fundamentação bíblica, utilizaram muito da filosofia
Por isso que eu falei da questão da essência. A palavra essência é uma palavra fundamental na filosofia. E ajuda muito você a entender essa questão da trindade. Eu fiz 4 anos de bacharel, tinha feito 2 anos de básico, depois voltei para o seminário e não eliminei matéria, fiz mais 4 anos. Terminei bacharel e fui fazer filosofia. Fiz 4 anos de filosofia também lá na Metodista. E a filosofia, irmãos, ela me ajudou muito, mas muito, mas muito a entender essa ideia de natureza divina, natureza humana de Jesus, essa questão da trindade, porque ela trabalha muito com essa parte de definição de ente, de ser, de substância, que não dá agora para me explicar, porque é uma área própria da filosofia, são terminologias da filosofia, tá? Mas teremos aí no bacharel, aqueles que fizerem, aula de filosofia, e vocês vão perceber o quanto ela ajuda na sua forma de ver e de enxergar a teologia, tá? Então, qual foi o impacto, né? A decisão do Concílio de Calcedônia forneceu um fundamento teológico sólido para a crença na natureza divina e humana de Jesus. Então, foi desse concílio, ou conselho aqui de Calcedônia, que saiu esse fundamento que nós utilizamos até hoje. Olha, 1.600 anos se passaram e nós estamos bebendo e falando daquilo que eles discutiram praticamente há 1.600 anos atrás. Alguém dos irmãos aí, por gentileza, só para eu não sair da tela, dá uma consultada aí no ano, vê se foi 481, que foi o concílio de Calcedônia, só para a gente saber a data aí. Dá uma pesquisada e depois me fala aí. Tá? Pesquisada básica no Google aí. Só para mim saber o ano, porque aqui não entrou no slide. Mudei o slide aqui, vocês vão, vai chegar para vocês aí, tá? Eu tenho que esperar um pouquinho, né? Senão não vai adiantar, que eu estou falando aqui, vocês não estão vendo. E assim que alguém consultar, pode falar. A palavra foi aberta onde? No começo, no início? Gênesis, o capítulo 16. Nós lemos todo o capítulo. Tá bom, então. O pastor, aqui fala que foi 451 depois de Cristo. 451? Isso, ótimo. Isso. 451. Então dá aí, praticamente, né? Cálculo aproximado, 1.600, claro que um pouco mais aí, né? De anos, e nós estamos bebendo na fonte do que eles discutiram lá atrás. Tá? E defenderam, fundamentaram a fé e nos ajudou a entender a questão da trindade. Apareceu para vocês aí o slide, a relação entre as duas naturezas de Jesus? Eu postei todos os concílios 7 lá no link. Ah, tá aí? Ótimo. Tem tudo aí. O que o senhor viu aí, pastor Paulo, bate com a data também do ano, 451? 451, 7 concílios, tá tudo aí. Eu tinha até estudado hoje, falei até com Pedro. Olha, rapaz, coisa linda, hein? Coisa boa. Então vamos lá. Os concílios aí a gente vai trabalhar na história da igreja, né? História da igreja 1. A gente vai trabalhar esses concílios aí. Então, a relação entre as duas naturezas de Jesus. O que significa ter duas naturezas? Jesus é completamente Deus e completamente humano. Isso significa que ele tem vontades, emoções, pensamentos e sentimentos humanos, bem como divinos. Então, essa junção das duas naturezas, irmão, fez de Jesus um ser singular, né? Por conta das suas duas naturezas. Jesus como humano. Jesus veio como ser humano verdadeiro, mas sem ter pecado, como nós já explicamos. Jesus como Deus encarnado, participou da experiência humana, mas sem pecado. Agora, é esse termo técnico que é usado em teologia. Então, qualquer disciplina, qualquer área tem os seus termos técnicos. A teologia também, que ela é uma ciência, né? Como qualquer outra, no sentido de ser ciência. Então, dá uma olhada aí, que vocês devem tentar anotar, quem gosta de anotar, esse termo aqui, ó, união hipostática, que é o termo que nós usamos na teologia para nos referirmos às duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Então, qualquer pessoa que faz teologia e que estuda a cristologia, quando você falar de união hipostática, ele já sabe que você está se referindo ao termo que se refere à união das duas naturezas, sem confundi-las ou misturá-las. Tá? É esse termo aqui. Quem quiser anotar, fique à vontade, apesar de você já ter o material no livro, também tem, esse aí eu explico até a definição do que é esse termo aqui, né? Hipóstase do grego, tá? Mas tem aí no material, quem quiser aí estudar, acho que tinha saído aí, acabou caindo. Vamos lá, quero ainda chegar na parte que nós lemos. Conselho de Calcedônia, já falamos. Eu estou voltando aqui, calma aí. Jesus é Deus, Jesus é a imagem de Deus. E chegamos, implicações teológicas da natureza divina de Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito, Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e Jesus é o Rei dos Reis e Senhor
dos senhores. Então, como homem, ele é o sacrifício perfeito. E como homem também, ele é o mediador perfeito entre Deus e os homens. E vocês vão entender a beleza que há nessa palavra mediador quando nós estudarmos aí a matéria de soteriologia, que no grego é mesites. Então, ele é o sacrifício perfeito, ele é o mediador e ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E aí a gente finaliza, pelo menos em termos de slide, né? A conclusão. O que aprendemos? Compreender a natureza divina de Jesus é essencial para entender e viver a vida cristã. Por que isso importa? A natureza de Jesus afeta a nossa compreensão sobre como Deus se relaciona conosco e como devemos viver nossas vidas. Consequências. Compreender a natureza divina de Jesus nos dá uma melhor compreensão da natureza de Deus, de quem somos em relação a Ele. Quer ver, irmãos? Agora, como é interessante, eu vou sair do slide. Vou compartilhar com vocês nosso livro, né? Aqui. Falamos na aula passada, vocês estão vendo aí. Atributos comunicáveis, tá? Jesus. Vamos. E aqui eu faço questão de, apesar de termos falado, mas a gente vai pegar essa parte aqui para vocês reforçar aquela ideia da divindade de Jesus. Versos com características atribuídas a Deus e a Jesus. Nós falamos agora, a gente vai mostrar aí nos textos bíblicos. Então vamos lá, irmãos. Olha como é interessante você diferenciar a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Os testemunhas de Jeová, por não terem condições, né, estão vendados o entendimento deles para essa interpretação bíblica, então eles, infelizmente, mexem nas bases de salvação, que é entender a natureza divina, ou, no caso deles, né, é negar a natureza divina como Ário negou lá no concílio de Calcedônia. Eles são os novos arianos. Eles pensam como Ário tentou defender essa ideia lá no concílio de Calcedônia e, logicamente, foi tido como heresia. Então vamos lá. A dificuldade que é, porque agora fica fácil para vocês, mas a dificuldade que é você chegar para um crente e fazer a seguinte pergunta para ele. Fala, irmão, em Mateus 28, 19, está escrito que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Se Jesus recebeu todo o poder, é porque antes ele não tinha todo o poder. E se ele não tem todo o poder, logicamente, ele não pode ser Deus. Como que nós explicamos, então, essa questão? Quando Jesus disse, Mateus 28, 19, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Significa que antes ele não tinha poder? Vocês querem comentar algo sobre isso aí? Eu posso ir para a explicação. Vou colocar outra. Jesus disse, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ora, Jesus não é onisciente? Como que ele não sabia do dia da vinda dele? Ele pode falar, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ele pode falar isso. Tem outro verso que as testemunhas de Jeová gostam muito de usar, se eu não me engano está lá em 2 Coríntios, quem achar e quiser citar, sem problema. Tá? Ou se vocês quiserem, eu também procuro aqui, o texto me fugiu agora a memória, mas o verso, ele diz assim, que ao final de tudo, Jesus entregará o reino ao Pai, a Deus, né? Para que Deus seja tudo em todos. Aí os testemunhos de Jeová usam esse verso para falar da subordinação de Jesus a Deus. Eles usam esse verso para falar que Jesus é menor que Deus, porque Jesus vai entregar tudo a Deus e Deus será tudo em todos. Aí a expressão, o pensamento deles, o argumento deles é, então Jesus não pode ser Deus, visto que ele vai entregar tudo a Deus. Como que nós explicamos esses versos? Estou citando 3 aqui, mas com certeza tem mais aí, mas só esses 3. Como que nós explicamos? Ele me dá todo o poder no céu e na terra, então antes ele não tinha todo o poder. Naquele dia e hora ninguém sabe, mas somente o Pai, o Filho não sabe, os anjos não sabem. Então Jesus não é onisciente também. Se ele vai entregar todo o reino ao Pai para que Deus seja tudo em todos, então ele é subordinado então a Deus. Como que você explica essas questões? Outro, como que explicamos lá, se bem que essa pergunta que eu vou fazer agora, eu já expliquei na aula para vocês, a Bíblia vai falar que Jesus ele é o primogênito de toda a criação. Mas, então Jesus ele é criado, se ele é o primogênito, ele é criado. Como que nós explicamos isso? Irmãos, esses textos são a coisa mais simples que tem de ser explicado. Antes que eu explique, vocês querem comentar? O que é que a gente já vai logo para a explicação desses 4 aí? Porque os 4 têm a mesma lógica. Explicou um, explica todos. Vamos direto para a explicação ou alguém quer falar alguma coisa aí? Jesus como homem? Mas vamos lá, Pedro. Amplia essa ideia aí. Tipo, é que, no caso, como Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, ele estava, de certa forma, limitado. Então, depois que ele houve a ressurreição,
Aí ele deixou de ser limitado e começou a ter os atributos que ele não usava. Agora ele começava a usar, sendo ele agora Deus. Sendo que ele já era. Eu deu perdido, confundida, mas eu fiz pra entender. Calma, já entendi. Pastor Paulo, o senhor quer comentar alguma coisa? No outro estudo, foi dito que Jesus Cristo, ele provou de todo tipo de tentação, porque ele precisava vencer como homem. Eu estava conversando com o Pedro ontem no nosso estudo, que falei assim para Pedro e ele conversando sobre Jesus. Que Jesus Cristo, para ele ser considerado filho, só pode ser na natureza humana. Na divina não tem como, se ele é eterno, colocar a natureza dele como filho de Deus. Jesus Cristo, quando ele chega e fala assim para o discípulo, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o Pai. A Bíblia, quando diz que Jesus Cristo ele é verbo, ele deixa praticamente na terra de viver como Deus, ele vive como homem. É tanto que eu conversei com ele ontem e falei assim, Pedro, se nós for confundir aquela passagem que fala que Jesus Cristo anda na água, ou fala assim, mas ele usou o poder de Deus, não, porque Pedro andou também. É fé, foi fé. Aí, se você for ver num versículo, Mateus 16, ele fala para Pedro assim, eis que te daria a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares da terra terá sido desligado no céu. Então, se você for meditar nessa parte aí, nós vamos entender que Jesus Cristo, na natureza humana, ele falava essas coisas, né? Aquele de hora, ninguém sabe. Mas é óbvio que ele, como Deus, ele sim sabia. Perfeito, irmãos. Certinho. Essa lógica. Tá vendo, né? A gente vai explicando aos poucos, vocês vão se estruturando, pegando já, claro, o conhecimento que vocês têm. Aí a gente vai estruturando mais, diferenciando a natureza humana da natureza divina, e fica bem mais fácil de você entender vários versos bíblicos. Então, todos esses versos que nós falamos aqui, daquele dia, hora, ninguém sabe, o pastor Paulo acabou de citar, Jesus está falando ali na sua natureza humana. Porque ele não, ele sempre, por isso que ele fala filho, né? Então é como se ele falasse, olha, eu como homem, como filho de Deus, eu estou aqui representando o segundo Adão. Então, todas as questões de tempos, de épocas e de estações, como quando Jesus foi assunto ao Pai, e os discípulos perguntam, né? Jesus estava para ser, na verdade, assunto ao Pai, os discípulos perguntam, Senhor, restaurará tudo esse tempo a Israel? Aí ele, de novo, ele fala que acerca desses tempos e épocas, não compete aos discípulos. Porque Jesus, irmãos, mesmo após a ressurreição, ele, como o homem que venceu o pecado, a morte e o diabo, ele nos representa como, entenda, a figura do homem que venceu. É por isso que ele pode ser o nosso mediador diante de Deus e o único mediador, porque ele foi aquele que, como homem, o único, venceu todas as tentações, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte, venceu tudo, cumpriu a lei de Deus. Então ele nos representa diante de Deus como o homem divino. Essa que é a ideia. Então quando Jesus fala, todo o poder me foi dado no céu e na terra, logicamente ele não está se referindo à sua pessoa divina. Ele está se referindo ali como o homem que venceu e agora tem o poder, como representante da raça humana, julgar todos os homens e através dele, aqueles que creem, serem salvos. Por isso que ele disse pós-ressurreição, agora, ele quer dizer, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então vamos inverter a lógica. Antes, é meio que óbvio a resposta e também a pergunta. Mas vamos lá, para reflexão. Antes de Jesus encarnar-se, ele poderia representar os seres humanos diante de Deus? Sim ou não? Não. 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 Perfeito. E por que ele não poderia representar? Porque ele ainda não havia encarnado, não havia vencido como homem, tudo que a gente se fala, pecado, a morte, o diabo, as tentações, né? Tudo, as provas, as tribulações, tudo que vocês já conhecem, e Jesus venceu. Ele não poderia. Porém, após passar pelo processo, vida, morte e ressurreição, agora ele fala, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Eu agora, como o homem, o segundo Adão, e consertei tudo o que o primeiro Adão desconsertou, eu tenho todo o poder nos céus e na terra para mediar vocês e para representar vocês diante de Deus. É por isso que nós vamos ver lá nos textos de Hebreus, e isso nós vamos estudar mais em soteriologia, né? Jesus como o nosso sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. Hebreus 4,15 vai dizer, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa, né, nos representar diante de Deus, mas um sumo sacerdote que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. E ele agora pode nos representar como sumo sacerdote ao lado de Deus, fazer a mediação entre nós e Deus, porque foi ele que pagou o preço. Então, todos aqueles momentos em que você vê Jesus passando ou falando, usando as expressões
tudo eu peço ao Pai, o Pai me ouve. Quando ele ressuscita, por exemplo, Lázaro, Jesus, como Deus, olha só, como Deus, ele precisava da autorização do Pai para ressuscitar Lázaro? Como Deus. Não. Não. Porque como Deus, ele tinha o poder. Mas por que Jesus orava? Por que Jesus pedia? Por que Jesus clamava a Deus? Porque ele estava na figura de homem. E como homem, como segundo Adão, ele dependia de Deus para realizar os milagres, porque ele não realizava por ele mesmo, né? Mas pela autoridade que Deus dava para ele, e também, nós vamos falar um pouco mais para frente, também pela questão do Espírito Santo encher Jesus. Então Jesus ele dependia do Espírito Santo para realizar milagre. Ele dependia, enquanto homem, de Deus para realizar um milagre. É por isso que ele vai dizer lá, em Isaías, citando, né, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para curar os enfermos, para libertar os cativos, para apregoar o ano aceitável ao Senhor. E ele usa, o Espírito do Senhor me ungiu, ou seja, me capacitou. Então, os milagres que Jesus realizava, e ele mesmo disse isso, não era por ele mesmo. Ele realizava com a autoridade e o poder que o Pai havia dado para ele. Então, ele jejuava, ele orava, ele consagrava a vida, ele vivia a vida de comunhão com Deus, porque, como homem, ele precisava estar ligado com Deus e não dar brecha para o diabo fazer com que ele caísse em tentação. E nem, vamos dizer ali, as próprias tentações que não fosse diretamente o diabo. Irmãos, o Pedro vai falar, mas tá legal aí esse entendimento nosso? Tá ficando bem claro para vocês? Sim. Tá, né, irmãos? Deu uma cortadinha aqui. O Pedro, fala, Sim. Pedro, pode falar aí. Esses dias eu tava. Eu gosto muito de ver esses debates, sabe, de trindade, de unicista, eu acho bastante interessante. Aí eu tava vendo que quando Jesus fala lá em Mateus 28, do verso 18, me engano, que batizar e fazer discípulos de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que aí quando nós vamos ver em Atos, por exemplo, quando Filipe vai para Samaria, onde nós vemos que as pessoas se converteram, foram e batizaram em nome de Jesus. Só que esse nome de Jesus era autoridade, e não uma fórmula batismal. Exatamente. Então, olha como você vai fazendo as interpretações bíblicas corretamente, quando você sabe diferenciar a pessoa de Jesus, que tem a autoridade, aí entra a questão do batismo em nome de Jesus, que tem a autoridade. Porque, vamos dizer assim, não batizava em nome de Deus Pai. Eles não falavam assim, eu te batizo em nome de Deus Pai. Ou só falavam, eu te batizo em nome do Deus Espírito Santo. Não, eles falavam em nome de Jesus. Porque o nome Jesus, o próprio nome já significa Salvador, né? É a pessoa da Trindade que morreu pelos nossos pecados. Então, sobre essa pessoa estava a autoridade da questão do batismo. Mas as três pessoas da Trindade estavam trabalhando no plano da redenção. Por isso que a Bíblia vai falar, lá em 2 Coríntios 5:19, né? 5:19 e 20, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Então era essa a ideia de Deus operar o milagre, Jesus clamar, Deus imediatamente ouvir, e Jesus disse, né, na oração sacerdotal, em João 17, ele vai dizer, né, que dava graças porque Deus sempre o ouvia. E por que Deus sempre o ouvia? Por que Deus sempre ouvia Jesus? Porque a vontade de Jesus estava sempre 100% alinhada com a vontade de Deus. Diferente de nós, que muitas vezes pedimos alguma coisa, ou fazemos algo, ou queremos fazer algo em nome de Deus, que na verdade não está tão alinhado com a vontade de Deus. É muito mais para nós utilizarmos aí para as nossas vaidades pessoais.